E a gente sentava ali, começava a conversar, e aí falava assim, nossa, gente, vocês viram o que aconteceu? Mataram um amigo meu que é gay ali e tal, né? A polícia, tinha um delegado chamado Riquetti, em São Paulo, que era do governo Maluf, e que era um cara que ele andava com um caibro na mão, e a polícia toda era assim, andava com um Nossa. pedaço de um caibro na mão dentro do carro, do camburão, quando Nossa. eles viam um travesti, eles paravam na calçada, metiam a porrada de caibro mesmo, de madeira, sangrava a pessoa. Uhum. Prendiam, pegavam o dinheiro que o travesti tinha faturado, depois soltava. E era um absurdo, assim, Vergonha mas isso, vergonhoso. batiam nas pessoas e tal. Terrível, E né, mano? todo dia a gente chegava com uma história atrás. Nossa, você viu ali a tal travesti, né? Uhum. Acabou de apanhar, foi presa e tal. E aconteceu um dia, inclusive tem como é que chama? Documentário? É um documentário, se chama Minha Amiga. Ai, meu Deus, fugiu o nome dela agora. Enfim, ela era uma travesti que era minha amiga. Um dia ela foi presa e ela estava comigo, conversando na calçada. Era carnaval, eu estava com Uhum. uma roupa estampada, bermuda, com um colar desses de que eu tinha vindo de uma festa de carnaval no Hotel Hilton até. Hilton. E encontrei com ela na calçada, começamos a conversar numa boate que eu trabalhava, que eu era assessor de imprensa, o HS, o Homo Sapiens, ali era um sucesso nos anos 80. E eu, conversando com ela, de repente ela é presa, e por uma pessoa, né, com caibro na mão, jogada dentro do camburão, eu imediatamente peguei um táxi atrás e segui o camburão e fui para a delegacia. Quando chegou lá, eu quase fiquei preso também, porque o cara veio e falou assim, o que que a boneca tá, não sei o quê. O baixinho era um homem enorme, um homem preto enorme, assim. Aí eu botei o dedo na cara dele e falei, ele falou assim, você não me chame de boneca, eu falei para ele, não sei o quê. E você sabe com quem que eu trabalho no Jornal da Tarde e trabalho com o Percival de Souza, ele vai saber disso, como é que se comporta a polícia de São Paulo. Percival. Percival de Souza, que Nossa, hoje está Percival lá na Souza. Record, né? E Percival era o Caramba. nome mais respeitado no meio policial, né? Porque ele era um cara muito correto, muito Era o sério. da Atena da época. Melhor, Não, né? mas era mais Porque o respeitado, da né? Atena tem essa coisa Sensacionalista. meio graciosa, É, né? Aham. né? Vamos falar assim. E ele não, ele era um cara porretão, né? Assim, tipo, seríssimo Caramba. e tal. E que enquadrava delegado e tal, mesmo na época da ditadura. Ele era muito Não respeitado. sabia não que o Percival era Nossa, ele assim. foi um jornalista importantíssimo nessa área. Ele foi escola para a maioria, né? Pô. E trabalhava no Jornal da Tarde comigo. Então eu fui lá e botei o cara. Bom, depois, no dia seguinte, eu fui falar com o Percival, eu soube que esse cara tinha matado mais de 100, Nossa. que ele jogava lá num calabouço que tinha nessa delegacia, na terceira delegacia e tal. Mas aí a partir do momento que eu falei o nome do Percival, mudou tudo. O cara começou a me tratar com o maior respeito e falou assim: como é que chama o seu amiguinho? Obrigado. Como é que chama o seu amiguinho? Aí eu falei o nome, né? Aí ele falou assim: não, o nome verdadeiro. Eu falei Marco Antônio. Por lá. Aí ela veio, e tá isso, tá no filme, né? No documentário. Porque ela veio e fez assim. Ele falou assim: fala pro seu amigo aí se alguém te maltratou aqui dentro. Aí ela falou: depende. Assim, com o cabelo, falou, moralmente, politicamente. Aí eu falei assim, bicha mesmo. Eu não bicha mesmo, nós vamos ser presos aqui. Aí ela saiu, aí na hora de ir embora, ela botou o dedo e falou assim, Ruth Escobar saberá disso, que a Ruth estava naquele auge da luta política contra a democracia, contra a ditadura, né? Pela democracia e tal. E aí ela botou o dedinho assim na porta da delegacia e falou, Ruth Escobar saberá disso. E virou as costas. Eu falei, meu Deus. Aí nós saímos dois pela calçada andando assim. Eu falei, meu Deus, só falta ele tomar um tiro na cara. Vou Mas pressar. ela era... Ai, nossa, fugiu o nome dela completamente, mas era minha amiga e era uma grande, grande figura, assim, porque ela era corajosa, ela cantava, inclusive, não existia quase travesti que cantasse, elas todas dublavam, né? E ela cantava, Nana Vogue, eu acho que era.
Nana, não, era Nana, mas tinha... agora fugiu mesmo o nome. Aham. Mas, enfim, ela era assim, um exemplo assim, no Aham. meio das travestis e tal. E virou um documentário, né? E, enfim, temos essa história com ela que foi muito legal.